Fala galerinha, sou Felipe Bruno e a Série B segue cada vez mais eletrizante em termos de conquista do acesso. Matematicamente, 11 equipes ainda sonham com acesso, mas com mais possibilidades, 7 delas, sendo que 8 vão ser destacadas aqui nesse vídeo. Começando então, primeiro vamos olhar a classificação dos 8 primeiros colocados da Série B. O líder, Coritiba, com 61 pontos, é o que tem mais chances de conquistar o acesso. Chapecoense, a segunda colocada, com 58, mesma pontuação do terceiro colocado, Remo. O Atlético Paranaense fecha o G4 com 56. Essas quatro equipes, por estarem no G4, têm mais chances de conquistar o acesso e só dependem de si para conquistar o acesso para a Série A do Brasileirão. Quinto colocado, Novo Horizontino, apesar de estar fora do G4, com 56 pontos, 2 vitórias a menos que o Atlético Paranaense, também só depende de si. Destaque porque tem um confronto direto contra o Remo, terceiro colocado. O sexto colocado, Criciúma, com 55, e o sétimo colocado, Goiás, também com 55, vem na sequência. Com chances menores de acesso, mas ainda tem chances, o CRB é o oitavo colocado com 52. Com 51 não aparece aqui, mas temos Avaí e Atlético Goianiense, e o 11º com 50 ainda tem chances remotas de conquistar o acesso. Vamos analisar então o Coritiba. Campanha incrível até aqui, 61 pontos em 35 jogos, líder da competição. Tem aí, na sequência, 3 times da parte de baixo da tabela de classificação. Vai enfrentar 3 equipes que lutam contra o rebaixamento. O primeiro deles é o duelo contra o Paysandu fora de casa. Aliás, o Paysandu que já está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Aí o Coritiba recebe o Atlético Clube e visita na última rodada o Amazonas. Esses dois ainda lutam para tentar deixar a zona de rebaixamento. Dependendo do que acontecer na rodada, se o Coritiba ganhar o jogo contra o Paysandu fora de casa, o Coritiba pode conquistar matematicamente o acesso para a Série A, mas precisaria de algumas combinações de resultado. Seguindo a sequência Chapecoense. A Chapecoense tem aí equipes que lutam na parte de baixo da tabela de classificação, o que praticamente cumpre tabela. Com 58 pontos, 2 vitórias teoricamente pode ser o suficiente para a Chapecoense conquistar o acesso. Nessa rodada, a Chapecoense recebe o América Mineiro, que luta para não cair. Depois visita o Volta Redonda, que está numa situação muito preocupante em termos de luta contra o rebaixamento, e na última rodada recebe o Atlético Goianiense, que praticamente cumpre tabela com chances extremamente remotas de acesso. Certo? Então, essa tabela da Chapecoense. Quem também tem boas chances de conquistar o acesso é o Remo, que na próxima rodada faz aquele duelo chave. Visita o Novo Horizontino. É um jogo que promete muito para as duas equipes, porque o empate aqui já mantém o Remo no G4 na rodada. Se o Remo vencer o Novo Horizontino, vai ficar a 1,5 passo da Série A do Brasileirão. Agora, se o Remo perde para o Novo Horizontino, pode sair do G4. Então, é um duelo aqui muito importante para o Remo. Não só para o Remo, como para o Novo Horizontino, né? Depois, o Remo visita o Avaí, que praticamente cumpre tabela, com chances extremamente remotas de acesso. E na última rodada, recebe o Goiás no confronto direto, né? A diferença hoje do Remo para o Goiás é de 3 pontos. Lembrando que o Remo tem o mesmo número de vitórias que o Goiás, né? Isso é importante nos critérios de desempate. Então, essa sequência aí do Remo. Fechando o G4, o Atlético Paranaense, que não terá confronto direto nenhum. Os times que o Atlético Paranaense pega nessa sequência são equipes que lutam contra o rebaixamento. O próximo jogo do Furacão, onde ele recebe o Volta Redonda, que está numa situação extremamente desesperadora na luta contra o rebaixamento. Aí depois o Atlético Paranaense visita a Ferroviária, que luta contra o rebaixamento, e na última rodada recebe o América Mineiro, que luta contra o rebaixamento. Então essa é a situação aí dos times do G4. E equipes que dependem só de si. É que, como eu disse, é curioso, mas o Novo Horizontino, quinto colocado,
também depende só de si para conquistar o acesso para a Série A. Apesar de estar fora do G4, o duelo que mais chama atenção é o próximo duelo do Novo Horizontino, em que ele recebe o Remo. É um confronto direto e para o Novo Horizontino só a vitória interessa neste confronto. Isso porque se o Novo Horizontino ganhar do Remo, independente do que acontecer com os outros times que estão no G4, o Novo Horizontino ultrapassaria o Remo pelo número de pontos, né? Porque hoje o Novo Horizontino tem 56 e o Remo tem 58, ou seja, 2 pontos separam as equipes. Depois o Novo Horizontino vai até a Serrinha pegar o Goiás em mais um confronto direto e na última rodada recebe o CRB que ainda sonha com acesso. Uma projeção aqui é a seguinte, né? Dos times que estão no G4, eu diria que 63 pontos já pode ser o suficiente para conquistar o acesso. 64 é uma margem mais segura, 65 provavelmente sobe. E, como eu disse, esse duelo contra o Remo aqui é o duelo que vai definir os caminhos do Remo e do Novo Horizontino. Porque se o Novo Horizontino perde esse jogo, vai ficar muito difícil sonhar com acesso. Bom, depois do Novo Horizontino, vamos para o Criciúma. Criciúma tem Atlético Goianiense em casa, duelo em que tem um Atlético Goianiense que tem chances extremamente remotas de acesso. Aí recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, que luta contra o rebaixamento, e visita o Cuiabá, que tem chances extremamente remotas de acesso. Essa é a situação do Criciúma. O Goiás, também com 55 pontos, pode chegar a 64 se vencer os 3 jogos, terá o duelo contra o Cuiabá fora de casa, Cuiabá aí que tem chances remotas, recebe o Novo Horizontino, duelo chave para o Goiás, e depois tem o duelo contra o Remo fora de casa, mais um duelo chave. Por isso, para o torcedor do Goiás, ainda dá para sonhar. O Goiás não depende só dele para subir, mas tem 2 duelos chaves para buscar esse acesso. Goiás e Remo. Inclusive, se o Goiás ganhar todos os jogos, ele provavelmente vai subir, né? Porque, como eu disse hoje, a diferença do Goiás para o Remo é de 3 pontos e os dois têm o mesmo número de vitórias. Ou seja, se o Goiás ganha do Remo, ele ultrapassa o Remo pelo número de vitórias. É claro que precisa saber o que vai acontecer nos últimos jogos com a Chapecoense, com o Atlético Paranaense e Coritiba, para aí saber se o Goiás sobe ou não. E por fim, CRB. Dos times que estão aqui nessa lista, é o que menos chances de acesso tem. O CRB só pode chegar a 61 pontos. Segundo os matemáticos, 61 pontos não seria o suficiente para conquistar o acesso para a Série A. Mas para fins práticos, coloco aqui o CRB, pois o CRB está hoje a 4 pontos atrás do Atlético Paranaense e 9 em disputa. O CRB tem um duelo em casa contra o Operário do Paraná e contra o Vila Nova, 2 jogos seguidos em casa contra equipes aí, no caso o Operário do Paraná, que ainda tem chances remotas de rebaixamento, e o Vila Nova, que já garantiu a permanência. Na última rodada, o CRB pega o Novo Horizontino fora de casa, Novo Horizontino que luta pelo acesso. E aí, para vocês, quais vão ser os 4 times que vão comemorar no dia 23 de novembro o acesso para a Série A do Brasileirão?